amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias na primeira carta. E comem indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir, irmãos? Discernir é distinguir entre uma coisa e outra. Amém? Amém. Distinguir é estabelecer convenientemente a diferença. Isso se chama distinguir, não é? É muito interessante. Discernir significa você ter habilidade de olhar um e outro e saber a diferença entre um e outro, não é? Isso é discernir, é conhecer bem, é julgar bem, não é? É avaliar bem, é saber a diferença. Amém? Então, quando ele diz assim, não discernindo o corpo do Senhor, está dizendo a pessoa que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, não discernindo, ou seja, não entendendo o que é ser corpo do Senhor, ele come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, uma pessoa que não entende o que é igreja, ele não entende, não discerne a diferença entre igreja e corpo de Cristo, essa pessoa não discerne isso, ela está comendo para a sua própria condenação. Igreja, irmãos, é uma palavra polissêmica, ela tem muitos sentidos, não é? A igreja pode ser o templo. Quando você chega ali fora, diz assim, onde é a igreja? A igreja é ali, é o templo, não é? A igreja pode ser o nosso grupo, né? As pessoas de modo geral. Eu só não encontro na Bíblia suficiente para dizer que eu sozinho sou igreja. Eu só não entendo, eu só não acho contexto da Bíblia suficiente para dizer que eu sozinho sou igreja. A Bíblia diz que eu sou templo de Deus, templo do Espírito Santo, mas eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou junto com os irmãos. Amém? Quando também se fala de igreja, pode falar da igreja no sentido geral, não é? A igreja Assembleia de Deus, ou seja, é uma igreja geral, não é? Existe a Assembleia de Deus, ministério aqui, ministério ali, e todo tipo de ministério, não é? Então existe existe a igreja batista, não é uma igreja somente, não é um grupo de pessoas, mas um organismo. Então, a pessoa distinguir entre igreja e corpo de Cristo, é necessário a pessoa entender. É necessário que a pessoa que esteja na igreja ele comece a entender que existe uma diferença. Existem pessoas dentro da igreja que não são partes da igreja. Tem pessoas que vêm na igreja, mas ela não consegue distinguir, ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Ele não consegue discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então, uma pessoa que não consegue discernir o que agrada a Deus, o que deixa de agradar, o que simboliza este corpo, este pão e este cálice, a pessoa que não sabe discernir, ele está vivendo, como a palavra de Deus diz assim, ele está comendo para a sua própria condenação. Discernir o corpo do Senhor, irmãos, é saber que nós estamos na casa de Deus. Amém? É sabermos que o corpo de Cristo é santo. E Deus requer de nós que nós sejamos santos para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não somente santo, irmãos, quando estamos na igreja. Nós falamos alguns dias passados aqui a diferença entre separado, né? Santo, no sentido separado. Não é? E nós muitas vezes nós não entendemos quando nós estamos lá fora no trabalho, quando estamos de frente do computador, quando estamos sozinhos, nós somos santos, separados, somos corpo de Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Discernir é entender que eu não só sou crente aqui, mas eu sou crente quando eu estou lá, eu sou corpo de Cristo. Discernindo, dizendo assim, olha, eu não vou abrir mão de estar na casa do Senhor, na presença de Deus, eu não vou abrir mão do que Deus colocou na minha mão, eu não vou abrir mão das coisas que Deus prometeu na minha vida. Aleluia, eu sou corpo dele, eu espero nele, eu aguardo nele, eu venço
através dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Se a pessoa não souber discernir o que é igreja, ele diz, é por causa disso que muitos já não discernem o que é estar dentro da casa de Deus. Muitos já não discernem o que é entrar na casa de Deus. Não sabem mais o que é viver diante da presença do Senhor. Entram nas igrejas e saem. Não vivem voltados para a casa de Deus. Não fazem parte do corpo do Senhor, né? Eu me lembro, irmãos, claramente, que na minha mocidade, quando nós íamos entrar na igreja, e olha que eu já falei isso aqui, não é? Eu sou jovem, né? Sou novo, mas como eu nasci praticamente dentro da igreja, eu tenho o costume de 30, 40 anos atrás, né? Eu vivi aquele tempo onde, quando a gente ia entrar no culto de Santa Ceia, a porta era fechada. A porta era fechada porque só entrava para participar da ceia aqueles que eram, né, membros da igreja, aqueles que estavam com o seu cartão de membro em dias, ou seja, ele tinha um cartão de membro que todo mês era marcado ali, o pastor estava de olho nele, se ele saía da igreja, se ele não vinha nos cultos de doutrina, se ele estava andando de qualquer jeito, para que quando fosse no culto de doutrina, dizer, irmão, antes de tomar a ceia, eu vou lhe explicar, não é? Crente que é crente tem que estar membrado, tem que fazer parte da igreja, tem que estar junto, somar força, tem que estar firme na presença do Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E ninguém entrava, irmãos. Se não tivesse o cartão de membro, não entrava. Não é? Eu já vi histórias de não entrar nem a esposa do pastor. Não é? Não entrava. Se não tivesse o cartão de membro, não entrava. Porque era para aqueles que santificaram a sua vida, aqueles que se separaram, aqueles que disseram, nós somos corpos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Discernir entre o que é santo e o que não é santo. Discernir entre o que é estar na presença do Senhor e não estar. Daqueles que escolhem a Baal e daqueles que escolhem o Senhor. E ele disse, se não souber discernir o que é estar na casa do Senhor, ele diz assim, é por causa disso que há muitos que estão dentro da igreja e estão doentes, e outros que estão fracos, e outros que já morreram espiritual. Mas será que ele já morreu espiritual, mas ele continua vindo na igreja? Ele pensa que pode viver de qualquer forma. Ele pensa que pode andar de qualquer jeito. Ele pensa que não existe autoridade sobre a sua vida. Eles pensam que não pode, que pode fazer qualquer coisa e está tudo bem e que nada vai acontecer. Mas a palavra de Deus está dizendo, eles não estão discernindo e estão comendo pão e bebendo cálice para a sua própria condenação, não entendendo o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmão, significa que ele, quando morreu na cruz do Calvário, ele estava dizendo, eu vou, aleluia, morrer para pagar pelos seus pecados, para que cada dia nós nos lembremos dele, até a volta dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Discernir o corpo de Cristo é fazer separação, é dizer assim, não, eu não quero mais viver para o mundo, eu já morri para o mundo, eu só vou trabalhar porque eu preciso de comer, mas eu faço parte de outro mundo. Aleluia. Não é? Eu só vou para quê? Porque eu tenho que fazer, mas eu já faço parte de outro mundo. Quando você nasceu de novo, quando você morreu para o mundo e nasceu de novo, que este é o símbolo do batismo, irmão, você estava dizendo, eu estou nascendo, eu faço parte de outro mundo. Eu quero viver a eternidade com Cristo e não viver uma eternidade comum. Eu vivo debaixo da autoridade de Cristo e é para Ele que eu quero viver em nome do Senhor Jesus Cristo. Deu glória a Deus nessa noite. As pessoas não entendiam o que era isso. Se você ler a palavra de Deus no capítulo 6 do livro de João, você vai observar, irmãos, que eles não entendiam o que Jesus estava falando. Era por isso que o fariseu tinha tanta dificuldade. Sabe por quê? Porque eles não entendiam quando Jesus vinha e falava das coisas espirituais. Tem gente que não entende a igreja como órgão espiritual. Ele pensa que é só carnal.
Ele pensa que é somente isso que nós estamos vendo. Ele pensa que é somente pessoas aqui. Existe um mundo espiritual e que nós devemos observar. Porque o mundo espiritual, irmãos, ele se levanta contra a igreja. Ele se levanta contra você quando você está buscando as coisas de Deus. O inimigo se levanta para que você deixe de buscar. Quando você começa a jejuar, ele se levanta para que você não consiga. Quando você diz, hoje eu vou para a igreja, ele se levanta para você não chegar aqui. Por isso que nós temos que discernir. Nós estamos em uma guerra. Aleluia. O corpo de Cristo sabe que nós temos que vencer em nome do Senhor Jesus. Quando lemos lá o livro de João, capítulo 6, versículo 48, Jesus chegou e dizia assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Eles olhavam e não entendiam nada. Como é que ele, o que é pão da vida? O que ele estava querendo dizer? Versículo 49, ele diz: vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Ele estava falando dele mesmo. Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne. Quem não era espiritual não entendia isso. Olhavam para Jesus e diziam: o que ele está falando? O que ele está dizendo? E ele continuou o sermão, irmãos, e mais ou menos, ali tinha mais ou menos, pelo menos segundo os estudiosos, tinham aí entre 15 mil a 20 mil pessoas. E ele começou a pregar essa palavra. Ele começou a pregar sobre ele a carne teria que comer a carne dele, beber do sangue dele, até que chegou o momento que aquelas pessoas foram embora, e quando ele olhou para trás, só estavam os discípulos. Os discípulos eram os únicos que ficaram ali. Eles olharam e disseram: e vocês não vão embora também? Olha Jesus aí, né? Se fosse o pastor, não vinha ninguém para a igreja, né? Jesus olhou e disse assim: vocês também não vão embora, não? Eles olharam e disseram: para quem vamos nós? Aleluia. Tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Ele não disse para onde, não, irmãos. Ele não estava falando de lugar, ele estava falando para quem. Ou seja, nós sabemos que tu tem a palavra de vida eterna. Esses sim discerniam entre o que era espiritual e não espiritual. Inclusive não todos, porque alguns deles ainda não entendiam o que era isso. Mas eles disseram: para quem nós iremos? Tu tem palavra de vida eterna para nós. Essa palavra, irmãos, não é para todos. É para a igreja do Senhor. E nós falamos isso aqui na quinta-feira. Nós vamos continuar esse curso do Apocalipse. Primeiro dia, um pouquinho sim, muita informação, a gente fica meio perdido. Mas na segunda em diante a gente vai começar a entender melhor, né? E ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é igreja de Cristo, você vai entender o que Deus está falando, para a glória do nome do Senhor Jesus. O corpo de Cristo entende que a nossa guerra não é contra a carne, mas é uma guerra espiritual, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Demos glória a Deus nessa noite. Não entendiam o plano de Deus, não entendiam as coisas de Deus. Se você ler livro de João, capítulo 3, versículo 2, desde o primeiro até o 8, 9, por aí assim, você vai encontrar Nicodemos. Nicodemos, irmãos, era um doutor da lei. Era um homem que tinha uma das principais cadeiras das sinagogas. Era um homem que passou a sua vida lendo a palavra de Deus. Escute o que Deus está falando. Ele passou a vida dele toda lendo a palavra de Deus para ser um rabi, para ser alguém que ensinava. Naquela época, irmãos, se tinha muito cuidado com isso. Para se ensinar, tinha que viver a vida toda ali aprendendo, para que quando chegasse na hora de ensinar, tivesse alguma coisa. Hoje em dia, todo mundo, né, quer ensinar de qualquer jeito, né? A palavra de Deus diz que ele era um dos principais da sinagoga. Quando ele vai se encontrar com Jesus, ele vai de madrugada, porque ele sabia que as igrejas, as pessoas, os religiosos, né,
iriam criticá-lo, então ele foi escondido para falar com Jesus. E a palavra de Deus diz no versículo 2: e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele estava dizendo: nós sabemos que tu és, mas ainda assim ele não via. Ele sabia, ele dizia: não, eu sei que tu és de Deus, mas ele não conseguia entender. Jesus disse assim: para que você entenda o mundo espiritual, você tem que nascer de novo. Irmãos, falar de coisa espiritual para quem é carnal, irmão, não adianta, a pessoa não entende. Você pode falar o tempo todo: irmão, olha isso aqui, isso é espiritual, olha as coisas espirituais. A pessoa não vê, só vê o carnal, ela não vê o espiritual de maneira nenhuma. Nicodemos olhou e disse assim: eu não sei, será que eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para poder entender o mundo espiritual? Jesus começou a explicar para ele: não é isso não, você tem que voltar novamente, nascer da carne e do Espírito, da água e do Espírito. Você tem que voltar novamente a buscar, a querer entender em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? A pessoa tem que buscar, orando, jejuando, vivendo uma vida consagrada para poder entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, irmãos, elas não se discernem de maneira natural, tem que ser de maneira espiritual. Quantas vezes alguém está falando conosco e Deus está nos mostrando que aquilo é mentira? A gente não sabe o que foi, por que foi, mas a gente sabe que é mentira, porque Deus nos revela. Quantas vezes eu sentei com pessoas para conversar, para falarem, para se abrirem, quando eles estavam falando, Deus dizia mentira. Eu entendi que aquilo era mentira, eu só não sabia o que era. E eu dizia: irmão, isso aqui não é verdade. Não é? Quantas vezes pessoas sentaram assim para conversar comigo e eu dizia assim: não, não é assim não. Não sei porquê, mas eu sei que não é verdade. Isso aqui está assim. Quantas vezes Deus revelou assim: não, você está em adultério. A gente somente de olhar, não é saber, a gente não tem como explicar. O espiritual se explica de maneira espiritual, para a glória do nome do Senhor Jesus. Para ver as coisas espirituais é preciso ser espiritual. É preciso voltar para as coisas espirituais. É preciso orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Porque ele disse: por causa disso, porque algumas pessoas já não estão discernindo que este pão é santo, esse cálice é santo, a igreja do Senhor é santo, o seu irmão, aleluia. Nós temos que amar os nossos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Muitos já não estão entendendo mais isso. E ele diz assim: porque não estão entendendo essas coisas, não estão entendendo que é o corpo de Cristo, eles estão comendo para a sua própria condenação. E é por isso que tem tanta gente fraca na igreja, porque não busca o espiritual, porque não busca estar na presença de Deus. Não, já aceitei, já estou bem, eu não faço isso, não faço aquilo, estou bem. Não está. Nós precisamos a todo dia estar orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Pastor, não posso jejuar todo dia, é verdade. Não precisa também você jejuar todo dia, mas todos os dias você precisa entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, me guarda, aleluia, me guarda, me proteja. Eu preciso ver as coisas espirituais em nome de Jesus. Tem muitos crentes hoje, irmãos, que são zumbis espirituais. É o que ele falou aqui, já estão mortos, entram na igreja e saem, mas estão mortos espiritualmente. Entram na igreja, ouvem, não fazem parte, não entendem, não se submetem à autoridade da igreja, à autoridade de um pastor, não entendem mais o que é autoridade espiritual, não sabem mais o que é a santificação, a organização da igreja, não entendem que precisam estar comungando, membrando, sendo membros da igreja do Senhor, já não entendem mais isso. Entram de um lado para o outro, vai de um lado para o outro. Tem gente, irmãos, que vive de igreja em igreja, igreja em igreja, não para no lugar, não fixa
pensa no lugar, não diz assim: eu quero estar debaixo de uma autoridade, eu quero viver aqui, eu quero aprender, eu quero crescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite, porque Deus nos trouxe e está mostrando o que é espiritual, para que nós possamos ver que isto é santo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não tem como viver o mundo espiritual pensando como antes. Eu vou lhe explicar uma coisa, irmãos. Eu já falei isso aqui num culto de doutrina, num culto de ensino, mas eu quero trazer novamente a memória. Tem gente que nasceu de novo, mas a mente é igual a de antes. A mente continua do mesmo jeito, as ações continuam do mesmo jeito. Jesus falou: não, você tem que nascer de novo. E eu fico imaginando, irmão, porque a palavra de Deus diz que ele ficou maravilhado com aquilo, e ele vai saindo assim depressa. Eu imagino ele saindo e Jesus diz: Nicodemos, não é só saber não, viu? Tem que nascer de novo. Não é só saber que isso é necessário, não é só saber que precisa estar orando, jejuando e vigiando. Não, é preciso nascer de novo. É preciso ter uma mente voltada para as coisas de Deus. É preciso ter a sua vida voltada para as coisas de Deus. É preciso dizer: eu quero ser espiritual. Eu não quero ser um crente carnal que hoje vive assim, amanhã está de outra maneira, que hoje anda de um jeito, amanhã está se misturando com as coisas do mundo, está se misturando com pessoas profanas. A palavra de Deus nos ensina, irmão, que nós devemos nos desviar do caminho dessas pessoas. Se eles são profanos, fiquem para lá, pastor, mas eu tenho que trabalhar com ele. Eu não estou falando de trabalho, eu estou falando de comungar da ideia da profanação. Se eles são, a palavra de Deus diz: não ande, não pare e não se sente com ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei fique meditando de dia e de noite, porque é dessa forma que você vai conseguir vencer o mundo em nome de Jesus. É dessa forma que a igreja vence, que ela anda. Tem muitos hoje que estão fracos, qualquer coisa já estão abalados. Essa semana eu estava orando ao Senhor e eu comecei a perceber, irmãos, essa ideia de hoje foi de uns anos para cá, de uns dias desse para cá, que começou a se aparecer esse sentimento de angústia. Foi de pouco tempo para cá, não é? De pessoa da depressão, do mundo espiritual. Foi de um dia desse para cá. Porque quando a gente pregava, quando as igrejas pregavam, irmão, tem que sofrer para receber vitória. Tem que sofrer, tem que viver nos pés do Senhor, enfrentando o inferno, para viver o mundo espiritual. As pessoas eram felizes para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas a pregação foi mudada. Não, olha, Deus vai te dar vitória, você vai vencer, você vai crescer, você vai multiplicar, e você vai dizer que as pregações começaram a incentivar isso. E quando as pessoas não veem essas coisas sendo realizadas na vida, as pessoas ficam depressivas espiritualmente falando, e não entendem que o mundo espiritual não é isso, o corpo do Senhor não é isso. Nós vencemos a batalha que Ele quer que nós vençamos, mas antes disso nós temos que batalhar, como nós falamos quinta-feira passada. Temos que cercar a cidade depois de estar cansado, porque cercou 7 vezes a cidade. Temos que criar força para entrar na cidade e tomar o que Deus nos deu, para a glória do nome do Senhor Jesus. O crente não pode ser essa pessoa morta espiritual, que não aguenta mais uma palavra, não aguenta mais nada. O corpo do Senhor está dizendo assim: olha, viva o espiritual em nome do Senhor Jesus. Entre na batalha, seja valente, seja forte, enfrente em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Mateus capítulo 26, versículo 61 novamente. Jesus falando do espiritual, as pessoas não entendiam. Ele disse assim: e disseram, este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Você imagina isso?
Ele disse: eu vou derrubar o templo. Igual as pessoas dizem: eu não entendo, esse templo foi para construir, foram anos, né? Anos para levantar. Ele não entendia o que Jesus está falando do seu próprio corpo, que ele iria morrer, em 3 dias iria ressuscitar. Falar de coisa espiritual, irmãos, para quem não é espiritual, eles não entendem. E quando nós estamos falando isso, nós não só estamos falando do povo lá fora, nós estamos falando também dentro da igreja. Tem hora que a gente está falando, tem um lá, glória a Deus, aleluia, chorando, buscando a presença, e o outro está assim, olhando, olha lá o celular, porque antigamente era o relógio, né? Pastor, antigamente, na minha época, o pastor dizia assim: rapaz, tem um demônio tal do braço, assim, que a pessoa fica assim o tempo todo, né? Agora não, agora é agora é assim, né? Para olhar, né? Enquanto tem um lá chorando: Deus, adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar, adorarei. E a pessoa está lá: Jesus, glória, agora eu posso entrar na tua presença. O outro está lá. A gente diz: meu Deus, como pode? Aqui não acontece isso não, graças a Deus. Mas quantas vezes nós estamos buscando, chorando, e a pessoa está assim como que nada estivesse acontecendo. O mundo espiritual sendo derramado de um lado e do outro, e a pessoa está como que a cabeça em outro lugar. A palavra de Deus diz: é por isso que estão fracos, doentes, e muitos já morreram, porque não estão buscando as coisas espirituais de maneira espiritual e discernindo que este pão é o corpo de Cristo, e quem come e bebe indignamente está comendo para a sua própria condenação. Aleluia. E Deus nos lave com seu sangue precioso, que a cada dia nós possamos orar e dizer: Senhor, eu estou digno de comer, me ajuda, Pai. Eu preciso estar digno para comer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, nos diz, irmãos, que ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Alguns lugares, irmãos, e eu não estou aqui para criticar ninguém, mas eu estou para ensinar a obrigação que Deus me deu, ensinar a igreja. Tem lugares por aí, e mais especificamente as igrejas americanas, eles dão a ceia para todo mundo. Você chega, qualquer pessoa toma ceia, né? Tive algumas igrejas americanas que chegavam lá, todo mundo ceava. Era um menino que não era batizado, todo mundo, de pessoas que não eram crentes, qualquer pessoa chegou para comer do pão e beber do cálice. A palavra de Deus diz assim: que aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, né? A gente tem que entender, irmãos, sou parte de Cristo, tomei minha decisão de ser parte do corpo, tomei minha decisão, faço parte de um corpo, faço parte do corpo de Cristo, porque examinar a si mesmo não é fazer como a gente leu aqui, né, agora há pouco, como eu falei, não concordo com aquilo, né? Examinar minha mente e dizer: vou comer hoje não estou com raiva de ninguém, estou devendo dinheiro para ninguém, eu vou comer. Não é assim não. Quando ele diz examine-se a si mesmo, vou fazer um teste. Você creria se uma pessoa chegasse para você e dissesse assim: olha, você disse assim: rapaz, eu vou fazer um exame de sangue, tirar seu sangue, o rapaz pegasse assim: você está com diabetes, viu? Você está com... rapaz, você está com... Tá ruim. Aqui está mostrando aqui que você está com câncer. Você acreditaria nisso? Pode ser o médico mais experiente do mundo, você acreditaria nisso? Examinar, irmãos, é fazer um exame profundo, né? Eles têm que fazer um exame profundo do sangue para poder discernir, para poder dizer quais são as enfermidades que a pessoa tem, né? Não é somente chegar assim, olhou e pronto, acabou não, né?
tem que examinar. Eles têm as normativas lá, né? Se tiver tanto de glóbulos brancos, tanto de glóbulos vermelhos, então se for assim, tal, você tem isso, tem aquilo outro, né? Ele vai mostrando, devido às informações que tem ali dos livros, eles vão dizendo, olha, você tem isso, porque você está assim, o seu sangue está assim. Esse é um exame. Quando a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele não está dizendo, examine a sua consciência e pronto, não. Ele está dizendo, abra essa palavra e olhe se você está dentro dos padrões para poder comer e beber em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. E a maioria das vezes, quando a gente examina, a gente se encontra em falha. É assim ou não é? Quantas vezes a gente abre a Bíblia e diz, meu Deus, Jesus, eu não consigo fazer isso aqui não. Pai, isso aqui está muito difícil. O Espírito Santo de Deus diz, você não consegue, mas eu vou conseguir em você. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu não consigo perdoar. Deus diz assim, mas eu consigo em você. Mas eu vou te dar força. Pai, eu não vou ter força. Deus diz assim, eu vou te levantar. Eu vou te dar força, você vai prosseguir sim. Você vai chegar lá do outro lado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando conosco nessa noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Leia essa palavra, escute essa palavra, viva essa palavra, para que você possa ter vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão fracos porque não estão discernindo, porque não sabem mais o que é santo, porque já andam tão assim com os pecadores que já não sabem que aquilo é pecado. A pessoa já anda tão perto do pecador que já não sabe mais que está pecando. Você sabe quando era que a gente sabia se a roupa estava limpa, né? Uma roupa branca é quando você chega perto de uma roupa branca de verdade. Aí você olha e diz, rapaz, a minha tem encardida, né? Mas quando você está perto lá das coloridas, lá perto das outras, seu branco está bom demais. Você olha e diz, não, estou bom demais, né? Mas quando a gente chegava perto daquela pessoa que lavou a roupa no anil, né? Ninguém sabe o que é isso aqui, só a irmã ali que deve saber. Anil, tu sabe, Cleiton? Sabe. Anilzinho, colocava, a roupa saía branca, que saía mesmo, parecia que saiu do céu, né? Aí quando a gente chegava perto do branco, a gente ficava até envergonhado, a gente saía até de perto do branco, porque estava branco de verdade, né? Às vezes a pessoa está andando tão perto do pecado, com pecadores, fazendo, que a gente já não sabe mais se aquilo é pecado, já não sabe mais se pode ou não pode, né? Começa a aparecer as interrogações, será, pastor, que precisa de tudo isso? Será que precisa de tudo isso? Esses usos e costumes? Será que precisa? Porque está andando demais com o pecador, começa a se sujar e não entende que está sujo. Mas quando nós andamos mais perto de Cristo, mais pertinho do Senhor, aleluia, nós começamos a ver, preciso limpar essa veste, preciso ser lavado, preciso buscar o Senhor, para que eu seja limpo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Aleluia. Ele está dizendo não, está discernindo, porque com as pessoas que andam não tem como discernir o que é errado. Porque com as pessoas que vivem pelas coisas que olham na televisão ou na internet, não tem como discernir que é errado, porque está tão contaminado que já não consegue entender o que é pecado e o que não é pecado. Mas Deus está falando conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Por isso que Deus está levantando a igreja. Ele está dizendo assim, olha, eu vou repreender a igreja para que ela não seja condenada com o mundo, mas ela seja salva, lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Tem muitos que estão doentes, irmãos. Estão doentes porque não examinam, não leem a palavra de Deus. Tem gente que não quer mais. A palavra de Deus diz lá no livro de Timóteo que eles já não querem sofrer as sãs doutrinas. Ou seja, quando o ensinamento é muito fácil, não, eu vou para outra igreja, porque lá ninguém me chama atenção, porque lá ninguém olha para minha roupa, ninguém olha para a minha maneira de viver, ninguém fica pegando no meu pé, eu vou para outra igreja. A palavra de Deus diz, já tem gente procurando
não sofrem mais essas doutrinas, ou seja, elas já não estão querendo mais o ensinamento de Cristo, querem viver com Cristo, mas não querem o ensinamento dele. A palavra de Deus diz: não tem jeito para andar com ele, tem que entender e obedecer a palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Se você estiver num lugar que você não se sinta constrangido, que você não se sinta motivado a ter que mudar, você está no lugar errado. Mas quando você escuta essa palavra dizendo: eu preciso mudar, eu preciso buscar mais do Senhor, eu preciso buscar mais de Deus, então você sabe que algo está diferente. O Espírito de Deus ainda está aí, movendo e dizendo: precisa santificar mais. Aleluia, aleluia. Eu não quero um lugar, irmão, que fique massageando meu ego. Eu não quero uma igreja que fique massageando meu ego, dizendo: oh, aleluia, coisa boa, maravilhosa, você vai crescer, você vai... E depois no final a gente não saiba mais distinguir o que é certo do que é errado. Eu quero uma igreja que chame e diga assim: olha, precisa mudar. Precisa voltar ao primeiro amor, como nós vimos aqui. Precisa voltar a orar, a dizer assim: eu largo tudo para estar nos pés do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Isso é discernir o corpo de Cristo. Dê glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: serão culpados do corpo e do sangue do Senhor. João capítulo 3, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho amado para todo aquele que crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna, irmãos, é um prêmio que só vai alcançar aqueles que lutarem, só vai alcançar aqueles que buscarem, só vai alcançar aqueles que estiverem procurando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Deus está dizendo: a vida eterna não é para todos, é só para aquele que lutar, é para aquele que aceitar, é para aquele que entender que precisa e correr atrás, em nome do Senhor. Por isso que todas as cartas dizem: ao que vencer eu darei a coroa da vida, ao que vencer eu vou fazer isso, ao que vencer eu vou fazer aquilo. É para aquele que vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Havia uma carta que nos era contrária, irmãos. Havia uma carta que nos mostrava que nós não conseguiríamos, que nós éramos pecadores. Havia uma carta dizendo assim: olha, ele não vai, ele não pode. Colossenses capítulo 2, versículo 13: quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Amém? Amém. Significa o quê? Significa que ele perdoou todos os nossos pecados. Mas quando Jesus estava com os seus discípulos, e aí ele estava lavando os pés dos discípulos, né? Tinha um nordestino lá, no nordeste de Israel. Se Jesus não precisa lavar meus pés, não é? Pedro diz: não precisa, Jesus. Jesus disse: se você não deixar lavar teus pés, você não tem parte comigo. Exagerado como todo nordestino. Ele disse: então me lava todo. Me lava logo todo, da cabeça aos pés. Aí Jesus diz: não precisa, Pedro. Precisa somente lavar os teus pés. Né? É como se ele dizia assim: você já aceitou, eu já te lavei todo. Mas a cada dia, irmãos, tem um pecado aqui, tem outro ali, que suja a nossa roupa, que suja-nos, né? Ele diz: então isso aí a gente lava todo dia com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Não precisa lavar todo não, você já aceitou, você já foi lavado, agora tem que lavar todos os dias os pés. Todos os dias tem que lavar para poder viver na presença de Deus e viver uma vida santa, digna, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, Colossenses 2,14, ele diz: havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças, havia uma cédula dizendo: ela não pode. Tinha uma cédula dizendo: ele não pode. Ele é pecador, ela é pecadora, não pode. Jesus disse: eu cravei lá na cruz.
E eu estou dizendo agora, você pode, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, discernir o corpo de Cristo significa entender, comer e viver na presença do Senhor para a glória do nome de Jesus. Dê glória a Deus nessa noite. Eu já estou concluindo nesta hora em nome do Senhor Jesus. Muitos discípulos queriam viver aquela vida, estava ali muito difícil, as coisas estavam muito complicadas, né? Estava muito difícil. E quando as coisas apertavam, Jesus vinha com uma palavra dizendo, seja forte, né? Pedro, você me ama? Pedro disse assim, Senhor, eu te amo. Mas no grego não existe uma diferença entre a palavra amor, né? A palavra amor tem pelo menos 4 sentidos. No português é traduzido somente por amor, mas no grego tem muitas versões. Existe o amor eros, que é o amor conjugal, né? Tem o amor fraternal, né? Que é o amor filéu. Tem o amor ágape, que é o de Deus, e tem o amor histórico, que é da família. Ou seja, tem 4 tipos de amor, pelo menos. No português se traduzia todo por amor. Então, quando Jesus dizia assim, Pedro, tu me amas? Ele estava dizendo assim, Pedro, tu ágape-me. Ou seja, tu me amas num amor verdadeiro, um amor de Deus. E quando Pedro respondia para ele, respondia, Senhor, eu te amo, mas com a palavra filéu. Ou seja, Senhor, eu te filéu, né? Vamos traduzir isso aqui de uma maneira mais fácil. Eu gosto de ti, né? O amor filéu, o amor fraternal, o amor, né? Filantrópico. Daí veio a palavra filantrópico do amor filéu. Ele diz assim, eu gosto de ti. Jesus olhava para ele e dizia, Pedro, tu me amas? Ele dizia, Senhor, eu gosto de ti. Aí quando foi na terceira vez, Jesus disse, Pedro, tu gostas de mim? Ele disse, Senhor, tu sabes. Aí Jesus disse assim, toma conta das minhas ovelhas. Sabe o que isso significa, irmãos? Que às vezes nós dizemos para Deus, eu te amo, mas não é o mesmo. Às vezes nós dizemos, Senhor, eu te amo, mas nós abrimos mão das coisas de Deus com muita facilidade. Às vezes nós dizemos, Senhor, eu te amo, mas qualquer coisa é motivo para sair da igreja. Qualquer coisa é motivo para abandonarmos a fé. Qualquer coisa é motivo para chorarmos e ficarmos desesperados. Jesus está dizendo assim, coma deste pão e beba deste cálice. Mas não coma sem discernir, coma discernindo, para que ele seja saúde na sua vida. Aleluia. Para que ao comer deste pão, examinando e dizendo, Senhor, tem alguma coisa, me limpa. A Jesus vai limpar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E você vai poder comer deste pão e beber deste cálice dignamente. Senhor, será que eu posso? Ah, Senhor, eu tenho lido pouco. Comece a ler mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a buscar mais. Muitos já estão mortos, irmãos, porque não praticam a palavra de Deus. Porque na hora de praticar, a pessoa falha. Não quer praticar. Como nós falamos aqui, a pessoa quer viver uma nova vida com a mente antiga. Quer viver a nova vida com a maneira antiga de viver. Deus está dizendo, tem que viver de maneira nova. Tem que nascer de novo. Aleluia. Quando você começa a praticar o evangelho lá fora, você começa a viver de maneira diferente. Quando a pessoa vai e te tranca lá no carro, assim, te passa na sua frente, Jesus, cuida do meu coração, Jesus, né? Pratique o que Deus está me ensinando. Quando vir ofensa, você chega e diz assim, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, deixe, é melhor sofrer a ofensa do que fracassar na fé. Aleluia. Deus está dizendo, para viver, para ser vivo espiritualmente, tem que deixar as coisas do mundo e viver as coisas de Deus. Tem que deixar as coisas que te separam da vida espiritual para estar na presença de Deus. Tem que abrir mão dos convites para dizer, não, eu tenho um compromisso com Deus. Aleluia. Meus filhos já sabem, né? Papai, tem culto, tem, porque se tiver culto eles não vão para canto nenhum, né? Se
pode ter a festa que for, pode ter a escola que for, é um dia de culto, não tem nada que vai me separar do amor de Deus. Tenho que abrir mão de qualquer coisa para estar na presença de Deus. Isso é discernir o corpo espiritualmente. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero fazer uma oração com você em nome do Senhor Jesus. Ele não quer que você coma e viva fraco na fé. Ele não quer que você coma e viva se lastimando na fé. Ele quer que você coma e viva bem espiritualmente. Coloque em prática o que Deus está te ensinando. Coloque em prática o que Deus está te mostrando. Ele diz: o que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. Mas aquele que come dignamente, esse pão será comida, será alimento para a sua alma. Esse suco de uva vai ser o sangue de Jesus Cristo nos purificando de todo pecado. Aleluia, aleluia. Quando você comer desse pão, vai ter força na sua vida espiritual para a glória do nome do Senhor Jesus. Vai ter alegria restaurada, alegria de volta. Vai ter a prática do Evangelho e você vai ver que as coisas vão mudar em nome do Senhor Jesus Cristo, ao invés do pecado.